Sejam bem-vindos ao 21º episódio aqui do podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lins, sou o host aqui desse podcast e head da FVG Educação e Ensino, braço educacional da FVG Cirurgia Plástica. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Muito obrigado, por ter acompanhado aqui o nosso trabalho. Estou recebendo aqui vocês mais uma vez com o meu companheiro, o co-host Daniel Mendes, sócio executivo da FVG Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo, Daniel. Um fenômeno, Gui. Prazer estar com você sempre. O prazer é todo meu estar aqui com você. Senti uma falta do Daniel no 20º episódio, porque ele não estava na Itália, tirando férias, ele nos deixou aqui sozinhos. Você nem me contou como é que foi, né? Foi do caralho. Foi massa? Quem foi o 20º, Gui? A gente falou sobre marketing dentro da área da saúde, contratar uma agência de marketing ou investir em um time interno. A gente trouxe a Fabi e o Pedro do nosso time e a gente conversou sobre isso. Foi legal? Rolou bem? Foi bem legal. Se você não viu, vá lá no Spotify, no YouTube e vai conferir, porque tá espetacular. E hoje estamos aqui com a ilustre presença do Dr. Otávio Melo. Seja bem-vindo, Dr. Otávio. Muito obrigado Guilherme, obrigado Dani. Valeu. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com você também, que vai acompanhar esse bate-papo nosso hoje. Uma honra para mim. A honra é toda nossa. Também, né? Ele já captou a câmera. Dr. Otávio é um médico dedicado a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com especializações em cardiologia, ortopedia e clínica da dor, ele possui uma ampla experiência no atendimento a pacientes em diversas áreas da saúde. Com uma carreira acadêmica de mais de 10 anos como professor universitário, Dr. Otávio compartilha seu conhecimento e paixão pela medicina, buscando constantemente atualizações e pesquisas para oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes. Ele também é CEO do Instituto Regênios e vive uma vida de médico, gestor e empresário. Quão desafiador é ser médico, gestor e empresário? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. O Daniel, a gente sempre fala sobre isso aqui, o Daniel é a parte de gestor, é a parte do empresário aqui do nosso negócio, da EVG, que é junto com o Felipe, que é o principal sócio, que é a parte médica, mas também empreendedor, mas a gente conseguiu juntar e fazer um negócio bem legal. Dr. Otávio, ele encabeça no Instituto Regênios. Já tem quanto tempo lá que você está com o Instituto Regênios, doutor? O Instituto Regênios, hoje no formato atual, está com 3 anos. Completando 3 anos agora, uma empresa que veio se ficando mais complexa, né? Foi agregando, né? Veio trazendo. Na verdade, o CNPJ começou com a minha atividade profissional individual. Sim. Era só eu, prestava serviço no hospital, prestava serviço numa clínica, numa outra clínica, né? Um consultório privado. Então, o CNPJ mesmo já existe há 10 anos, mas entendi. A empresa, né, ou seja, para ter a própria sede, com a própria equipe, com os próprios processos, nós estamos desenvolvendo aí nos últimos 3 anos. Legal. Chique. Bom demais. Não, então, com o currículo desse aqui, nós vamos ficar até acanhados. Eu acho que a gente está bem servido, né? Está bem servido, com certeza. Aqui, vou pegar o embalo, Gui, aqui, para a gente já falar um pouquinho sobre essa transição do médico para o empresário, né? Uhum. E você é um cara que está batendo a lata aí já tem um tempo, apesar do Instituto Regênios ser relativamente recente, mas você está batendo pasta aí como empreendedor médico há um tempo. Então, me conta um pouquinho dessa mudança de mentalidade, se sempre esteve em você ou não, em que momento você foi se encontrando, empresariando. Faz um briefing da sua história para a gente aí nesse contexto. Então, é muito curioso, porque para falar sobre essa atividade de empreendedorismo, eu não tenho como não voltar na minha infância. Legal. Então, meu pai é um empreendedor, ele sempre me deu esse exemplo dentro de casa. Eu comecei a trabalhar com ele com 7 anos de idade, no comércio. Na época ele empreendia na área de combustível, comércio de automóveis, tudo. E ele sempre falou: filho, você quer dinheiro? Eu pedia para ele as coisas e falava: você quer dinheiro? Então vem cá, vamos arrumar uma coisa aqui. Então eu colocava eu para fazer alguma coisa dentro. Né? Hoje, falar em exploração do trabalho infantil, né? Mas enfim, já prescreveu, então a gente fala. Né? Te amo, pai. Obrigado. Tudo que eu sou graças a você. Então, eu comecei ali, então, desde muito cedo, entendendo como é que eram aqueles desafios, aquelas dificuldades. Em um determinado momento, na minha adolescência, eu me vi na seguinte situação. Eu fui fazer ensino médio, fiz ensino médio técnico em Química, no Cefet, aqui em Belo Horizonte. Na época, eu estava já envolvido nessa época. Meu pai estava começando a montar uma distribuidora já de combustíveis. Né? Seja, fazia sentido. Já começando a vender, já tinha alguns caminhões, já fazia frete para outros postos de gasolina, estava começando a querer montar uma mini distribuidora. E aí eu me vi na seguinte situação: eu vou tocar esse negócio aqui da família ou eu vou fazer alguma coisa que faça mais sentido para mim. E
é curioso porque eu fiquei muito... parece que não tem nada a ver, né? Mas eu cheguei a cogitar fazer vestibular para administração de empresas. Né? E na época, só que veio um chamado, uma força muito forte na medicina, quando, né, enfim, lá dentro da escola técnica, um determinado colega meu teve um acidente lá na escola e as pessoas ficaram todas apavoradas e eu... Super tranquilo. Me senti, assim, muito à vontade de prestar um primeiro socorro ali para ele e tal. Foi a primeira vez que eu entrei no hospital, fui até o hospital para poder né, acompanhá-lo e tudo. Eu fiquei meio encantado com aquela questão ali de ajudar as outras pessoas. Tudo. Então eu falei, cara, olha, eu acho que isso aqui é uma coisa legal. Estou fazendo química. Química, na época, para o vestibular, tinha um peso muito alto. Né? Você tinha que ter uma nota boa em química. Medicina. Sim, para medicina especificamente. Né? Tanto que fechei a prova de química. Não era formado em química, né? Era quase que uma dominava o assunto. Exato. Expert no assunto. E aí, então, eu saio um pouquinho disso e vou para a medicina. E na medicina, toda aquelas atividades de empreender, né, ou seja, de fazer negócio, de negociar, de tratar com o distribuidor, com o fornecedor, com o cliente, tudo, aquilo você apaga, né? Exato, e a gente entra numa esquece que isso não existe. Esquece que isso existe. Médico não pode vender. A gente escuta isso. Não existe cliente. Não existe cliente, é paciente, né? Que aí você está sendo mercenário, porque você está pensando em ganhar dinheiro. E aí... A gente, né, ou seja, eu falo que começa a haver um sistema de crenças, né, que é muito pesado, e para quem está assistindo a gente que é médico, sabe o que eu estou falando, né? Dúvida. Ou seja, existe quase que uma condenação do médico que fala sobre contas, sobre finanças, sobre lucro, né? Uma coisa que eu escutava muito na faculdade, na residência, na graduação, nas pós-graduações é o seguinte: medicina não é para dar lucro, né? Medicina não pode dar lucro. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, né? Medicina é uma atividade profissional, né? Ou seja, né? A questão é a seguinte: ela não pode ser feita exclusivamente focada no lucro. Ou seja, existe um monte de outras questões. Não é excludente. Mas assim, mas de verdade, vender imóvel não é exclusivamente para dar lucro, você está fornecendo moradia para outra pessoa. Né? Tem um propósito. Comercializar automóveis está promovendo mobilidade para outras pessoas. Ou seja, é possível existir propósito em qualquer atividade comercial. Ou seja, a medicina existe propósito, mas também existe atividade que é, sim, um meio de subsistência de milhões de pessoas. Sabe que eu brinco, Otávio, só para pegar o parênteses e não perder o raciocínio, essa questão do lucro, né, cara, especialmente na medicina em si, o lucro talvez ele seja um dos fatores de maior responsabilidade do empreendedor médico, porque com o resultado você consegue reinvestir, trazer novas tecnologias e naturalmente melhorar a assistência, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade de tudo. Melhora a capacitação dos profissionais, melhora a qualidade da entrega. Claro. Né? Hoje eu observo muito isso, né? Ou seja, quanto mais faturamento, quanto mais lucro a gente provê na empresa, mais eu consigo capacitar um colaborador. Reinvestir no negócio, trazer um equipamento novo, pagar uma remuneração melhor. Ou seja, quem tem remuneração melhor no mercado tem melhores profissionais. Né? Ou seja, se eu quero trabalhar com medicina de alto nível, isso vai custar mais caro do que medicina de baixo nível. Né? Isso é óbvio. Né? Em qualquer negócio é assim. Né? Uma gastronomia de alta qualidade é muito mais caro que um restaurante popular. Né? Uma acomodação, não hospedagem, uma hotelaria de maior nível, mais barato do que um albergue, né? Então, eu falo o seguinte: existe público para tudo. Existe público para o popular, existe público para o médio, existe público para o luxo, né? A questão que eu vejo muitas vezes é que o médico ele é meio que massacrado, né, por causa da formação, muitas vezes, sem hospital público, né, em SUS, em urgência e emergência. De que culturalmente, se você colocar uma orquídea num quarto, nossa, é um desperdício de dinheiro, né? Não, aquilo ali também é bem-estar, né? Ou seja, decoração é bem-estar, sabe? Eu custei a quebrar essa crença, Daniel, de que a estética não era algo fútil, que não era algo... Né? Eu tô aqui no ambiente da cirurgia plástica falando de coração muito aberto, né? Porque dentro, principalmente quando a gente pega ortopedia, trauma, né? Ou seja, urgência, emergência, que foi a minha vida durante praticamente 15 anos aí, as pessoas falam, não, mas cirurgia... Inclusive, eu tive brigas de colegas... Isso que eu ia te falar agora. Você sofreu muita preconceito, não sofreu? Sofro até hoje, né? E só que hoje eu tô nem aí pra falar um outro termo que a gente tá gravando, né? Um pouco me fudendo. Eu tô nem aí, né? Tô cagando, né? Exato. Bom, mas você então, sofreu muito quando você começou a investir, empreender, criar isso como atividade privada. Eu me recordo a primeira vez que eu falei, olha, eu não vou mais ter plano de saúde. Eu falei, né? Chamei um colega, que era um colega que
eu gosto muito até hoje. Sim. Eu falei com ele, olha, vamos montar uma clínica 100% particular em Belo Horizonte? Ele falou, não existe mercado. Não, em Belo Horizonte é impossível, não vai funcionar. Olha o preconceito aí. Cara, pré-conceito, né? Crença, né? Crença limitante. Crença, né? Eu acho que é muito interessante porque a gente, né? Hoje, olhando para isso, eu vejo o seguinte, né? A crença, ela limita, mas ela também te define. Né? Ou seja, muitas pessoas falam assim, mas não existe ninguém que não tenha crença. Todo mundo tem crença. Nós somos compostos pelas nossas crenças. E é curioso que quando uma crença se estabelece, essa frase não é minha, né? Mas hoje eu entendo um pouco mais disso porque eu comecei a estudar comportamento. E quando a gente começa a estudar comportamento humano, eu falo que assim, vira, né? A pessoa fala assim, isso é coisa de coach, é coisa de psicólogo, é coisa de terapeuta. Não, isso é coisa do ser humano. Entender comportamento, acho que todo mundo que lida com equipe, né, Daniel? Você tem que entender comportamento, tem que entender personalidade, tem que entender muito, muito além do técnico. O técnico é importante, sem sombra de dúvida, mas por trás do técnico existe um ser humano. Nós somos seres humanos, né? Então eu tenho os meus traumas, eu tenho as minhas crenças, eu tenho. Só que todas as pessoas, os meus clientes têm isso também, os meus fornecedores têm isso também, os meus colaboradores, cada um deles tem o seu próprio sistema de crenças, que é o que o define, mas também que o limita. Então, quando eu quero trazer algo a mais daquela pessoa, eu quero puxar, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu vejo que ela tem um potencial a mais. Antes de eu poder propor para ela uma atividade, eu tenho que entender qual que é o sistema de crença que está por trás dela. E isso em negociação, principalmente, né? Quando quem trabalha com o público, você é negociar o tempo todo. Né? A negociação não é só para o vendedor. Não. Né? Eu acho que as pessoas às vezes acham, não, negocia tarefas com o time, a gente negocia, né? O tempo todo. A habilidade de negociação ela é essencial. Né? E onde que eu aprendi a negociar? Lá atrás, no posto de gasolina lá com meu pai. Né? Entende? Só que eu falo isso, né? Ou seja, na verdade, eu entendo hoje, olhando para a minha própria história, eu vejo o seguinte, que na verdade eu fui me descascando. Ou seja, eu coloquei uma casca de médico em cima de quem é esse Otávio de verdade, que eu já gostava dessa questão toda de empreender. Sim. E empreender é correr risco. Gostava de gente. Lidar com o público, lidar com gente, ser humano, né? Ser humano. É curioso porque, apesar dessa questão de comércio às vezes não parecer, mas, gente, comércio de sucesso é onde você tem gente cuidando de gente. Sem dúvida. Né? Vai na padaria pra você ver. Pega uma padaria que a pessoa tá de cara amarrada e chega na padaria que o balconista dá um sorriso para você. Cara, você volta lá muito mais feliz. Você compra mais. Né? Sem dúvida. É isso, né? É sobre isso. E por que ortopedia? Então, ortopedia foi uma situação seguinte. É engraçado porque, na verdade, você, antes de fazer ortopedia, você fez cardiologia. Eu fiz cardio. Eu não concluí a pós-graduação de cardio. Né? Você entrou por cardio. Mas vou contar essa história, então. Por que ortopedia? Eu falo que eu não escolhi ortopedia que me escolheu. Eu me formei em 2004, aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas, e logo que eu terminei a residência, logo que eu terminei a graduação, na verdade, eu fiz a primeira prova de residência para ginecologia. Olha só. Aí matriculei na residência de ginecologia, fiquei o primeiro mês na obstetrícia, e aí eu era voluntário para servir exército. O exército me convoca, e eu tranco essa vaga de residência de obstetrícia. Fui servir exército, fiquei no exército, aí lava plantão, emergência, SAMU, pronto-socorro, essas coisas todas durante esse período de exército. Nesse período eu conheço a Cíntia, que é minha esposa há 17 anos, né, que a gente tá junto. E aí ela tinha passado um concurso e ia para Brasília, né? E aí nesse período do exército eu fazia a especialização de cardiologia da Santa Casa, que não era uma residência, era uma especialização. E aí, quando eu vou... Ela muda para Brasília, por causa desse concurso. No Exército, eu vou para o Exército em Brasília. A gente se muda. E lá, eu chego em Brasília com metade da especialização feita. Brasília, em 2005, que a gente está falando, era uma Brasília que é o seguinte... Se o médico quisesse trabalhar 24/7... Tinha serviço, pagando bem, sabe? Era uma coisa assim, surreal. Hoje é a maior relação médico-habitante do país. Sim. A maior concentração de médicos do país está lá. Mas quando eu cheguei lá em 2005... Era uma coisa... Então, o que você faz? Não, eu fiz um ano de cardiologia. Então, você é cardiologista. Era desse jeito. Não existia RQE, né? Não tinha nada disso, né? Então, tá bom. Você tem experiência de pronto-socorro, emergência. Na época, eu era instrutor do ACLS, que é um curso de emergência cardiológica. Sim. E aí, pronto, beleza. Então, me entregaram lá um PA de cardiologia para eu poder trabalhar. Dava plantão de CTI, plantão de emergência. Na época não precisava ser intensivista da plantão de CTI. Pensa bem que é 20 anos atrás, né? Como é que mudou? Mudou muito, né?
E aí, nessa questão da cardiologia, eu passei num concurso lá, em Brasília, me lotaram em um hospital, e aí eu comecei a trabalhar nesse hospital. Fazia enfermaria, fazia ambulatório de cardio, aquela coisa toda. Um belo dia, minha chefe me chama. Fala assim, Otávio, tô com um problema aqui, tô precisando que você me ajude a resolver. Eu falei, pois não, chefe. E na época eu ainda era médico do Exército, né? Então eu trabalhava no hospital, como civil, mas ainda era. Então, assim, era sim, senhor, não, senhor, e quero ir embora, né? Eram as 3 frases que eu sabia falar. Sim, senhor, não, senhor, quero ir embora. E aí, a minha chefe fala assim, olha, a gente está no hospital, um hospital de urgência, hospital do SUS. Aí vira e fala assim, olha, a gente está aqui com uma situação que está tendo muitas complicações clínicas na enfermaria da ortopedia. A gente vai ter que colocar um clínico lá, porque está tendo muita trombose, muito óbito, muitas, né, complicações clínicas dos pacientes. E eu já ofereci para todo mundo da equipe. Ninguém queria assumir o B.O. Ninguém tem paciência para ir para lá, para não falar outra palavra que ela falou, né? Ninguém tem paciência para ir para lá, porque o pessoal da ortopedia é muito mal... Vamos falar assim, é mal comportado, né? O termo foi mais ou menos nesse sentido. Ninguém consegue conversar com eles, e então as meninas, que eram todas mulheres, né? Uhum. Você é homem, você é o último que entrou, você é o mais moderno, que a gente falava no Exército, né? Então você vai ter que... Eu falei, tá, o que eu preciso fazer? Não, só que ao invés de você vir para a enfermaria da clínica médica, você vai passar a visita todo dia na enfermaria da ortopedia, vai avaliar a prescrição, vai orientar a conduta, fazer uns riscos cirúrgicos e acompanhar os pós-operatórios. O único contato que você tinha com a ortopedia tinha sido na faculdade. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque a ortopedia da faculdade não era grandes coisas também, não, né? Espero que meu professor não esteja assistindo. Você já tinha ouvido falar? Tinha ouvido falar. Uma aula assim, ele mandava um residente para dar aula no lugar dele. Viajava muito, né? Tinha enfim, aqueles compromissos né, internacionais, aquela coisa toda. Então, acabava que muitos residentes dele deram aula pra gente lá. Mas e aí o que aconteceu? Então, na verdade, eu não tinha muito contato com ortopedia. E aí, fui para a enfermaria da ortopedia. Enquanto isso, lá na minha lotação no Hospital do Exército, abriu uma vaga para acompanhar o serviço da ortopedia. Né? E eu meio que fiquei naquela coisa, né? Me pediram, então de vez em quando eu dava uma passada lá na ortopedia, acompanhava um pouco do plantão, ficava naquela coisa. Então, eu comecei a conviver muito dentro do universo da ortopedia. Um belo dia, lá já tinha uns 6 meses que eu estava nessa toada, né? Ou seja, tal. A gente passa na visita, pega lá um raio-x, o preceptor pega o raio-x, coloca, né, lá no negatoscópio e fala com o residente, isso aqui é um caso de uma fratura tal, era uma fratura trocantérica na época, salvo engano. E aí ele vira para o residente e fala assim, então pode agendar essa cirurgia na escala do fulano de tal, no dia tal que ele vai fazer uma prótese total de quadril. E aquilo já estava meio aprendendo as coisas meio de orelhada. Eu falei assim, olha, esse paciente já tem 90 e tantos anos, cardiopata, chagásica, anticoagulada, diabética descompensada. O paciente era uma bomba relógio. Que isso, bicho. Eu falei assim, olha, eu acho que fazer uma prótese de quadril nela aí não é uma boa ideia. Esse paciente vai ficar na mesa, né? A gente fala, né? Não vai sair dali. A chance dela sobreviver a um procedimento de alta, né? Sim, de grande porte, de alta complexidade, é muito pequeno. Vai precisar ou no máximo vai precisar de CTI, muita transfusão sanguínea, não tem suporte metabólico para aguentar isso, né? E era um preceptor muito gentil, eu sou muito grato, carioca, né? Nossa. Marrento, daqueles marrentão mesmo. Aí ele lembra, eu não esqueço as palavras que ele me falou. Porra, meu irmão, tu é cardiologista ou tu é ortopedista? Se tu quiser conversar ortopedia comigo, faz o seguinte, passa na residência, faz 3 anos, tira o título e aí depois você vem discutir indicação cirúrgica comigo. Faz o risco cirúrgico aí, não dá pitaco não. Nesse naipe. Aí você entendeu porque que minha chefe me mandou pra lá, né? Botasse uma das mulheres lá e sair chorando uma dessa, no mínimo, né? E tava com inscrição aberta pra residência. Tinha uma vaga. Você falou, quer saber? Vou enfrentar esse cara. E minha esposa é fisioterapeuta. Ela, né, trabalha na Rede Sara. E na época ela estava nesse período assim, de treinamento lá na Rede Sara, então estudando muito. O treinamento da Rede Sara ela faz parte do processo seletivo ainda. Então a pessoa vai, é lotada, começa a trabalhar e fica um período de treinamento, com prova, com avaliações, tudo. Então vivi estudando coisas de ortopedia lá dentro de casa. E eu meio que ficava com ela no horário vago que a gente estudava muito. Então eu já estava meio que gostando daquela coisa. Sim. Bom, fui lá e falei, amor, vou fazer a prova da residência. Aí falou, que bom, você vai gostar, o ortopedia acho que tem a ver com você, tudo aquela coisa toda, com muito carinho, né? Eu falei, só que tem um problema, só tem uma vaga. Aí falou assim, quantas vagas você precisa?
provocou, o segundo te provocaram. Quantas horas que você precisa? Eu falei, realmente. Né? E eu, como eu não tinha feito residência, eu tinha feito meia especialização, naquela época, eu falo assim, poxa, cara, mas eu não tenho residência médica, não tenho um título de especialista, né? Eu tava meio que me procurando, sim, né? E eu tava meio que total. sambando ali. Multidisciplinar. Médico generalista, plantonista, né? De emergencista, aquela coisa toda. Bom, eu falei, cara, eu vou fazer. Fiz a prova, entrei, passei. E ali eu fiquei fazendo ortopedia, né? E é uma coisa muito curiosa, Gui, que é o seguinte... eu falo que eu entrei na ortopedia para evitar uma cirurgia desnecessária. Né? E hoje a minha vida é muito em cima disso. Os pacientes que me procuram, eles vêm até mim, na grande maioria das vezes, porque não querem fazer a cirurgia ou não podem fazer a cirurgia, então eles vêm procurar a medicina regenerativa, clínica da dor, que é o que eu trabalho mais hoje. Que do caramba, você viu uma idosa que, né, você viu que não ia dar certo fazer cirurgia e falou assim, cara, eu vou enfrentar esse cara pra realmente mostrar que não precisa fazer cirurgia e procurar outras opções para os pacientes. Isso acabou meio que virando uma coisa de propósito, sabe? Então, hoje a gente trabalhando com medicina regenerativa, célula-tronco, bloqueio de nervo, filtração de ácido hialurônico, enfim, laser, onda de choque, radiofrequência, né? Na clínica a gente tem uma equipe que trabalha com ozônio também, né? Hoje a gente, médico não pode fazer, né? Porque o CRM ainda não permite, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, assim, a gente acabou entendendo que eu acho que aquilo que me levou para ortopedia era realmente algo que estava meio que predestinado. Traçado o seu propósito. Era. Só que na época eu não enxergava isso. Sim, claro. Sabe? E aí, então, essa é a resposta. Por que ortopedia? E na ortopedia você tem quantos anos? Eu terminei a residência de ortopedia em 2011. Então, nós estamos hoje com 12 anos de ortopedia. Depois eu fiz uma residência de cirurgia de joelho. Então, aí me especializei em artroscopia, cirurgia de ligamento, menisco, próteses, osteotomias, que é as cirurgias, né, muito parte da medicina esportiva. Fui para a França, fiz um fellow em Lyon, onde tem os maiores especialistas do mundo. Voltei para cá, comecei a fazer um mestrado. No mestrado já comecei a estudar sobre medicina regenerativa. Nasce aí o... Aí começa, porque eu fiz um trabalho sobre regeneração muscular. E ali eu comecei a fazer trabalho de laboratório, comecei a ver... Ou seja, entender sobre o assunto. Comecei a gostar muito daquele assunto. Estou falando em 2015, eu defendo o mestrado. Depois eu faço uma residência de clínica da dor, aqui no Hospital das Clínicas, ou seja, eu já estava, já era da Unimed, já estava com a agenda cheia. Ortopedista padrão. Padrão. Eu operava, entrava no bloco 7 da manhã, saía meia-noite, os anestesistas não aguentavam me ver mais, eu falava assim, não, lá vem esse cara de novo, e era muito trauma, né? Sim. Esse começo da carreira do ortopedista é muita urgência, muito trauma. Então não tem hora, né? Pensa bem, chegou uma fratura no plantão. Agora, a anestesista de sobreaviso, cara, manda chamar. Né? E aí a turma não ficava muito feliz, não, né? Porque era plantão de sobreaviso, né? Então, e aí eu entro nessa onda, né? Ou seja, teve uma certa vez em dezembro, eu chego na secretaria do bloco e falo assim, que tira uma lista para mim, em um hospital que eu operava, fala assim, tira uma lista para mim de quantos pacientes eu operei esse ano, né? Eu lembro que eu pedi lá, a gente dá 300 casos no ano. Caramba. Né? Ou seja, isso para ortopedia é um volume considerável. Isso em um hospital. Não estou considerando SUS, né? Sem considerar os plantões de... Sem contar os outros rolos. As outras coisas. Era o hospital que operava eletivo, onde eu fazia ligamento, artroscopia, próteses, cirurgias eletivas pela Unimed na época, que era o que eu mais operava. O mercado de lá para cá mudou muito da ortopedia? Mudou bastante. O número de vagas de residente de ortopedia explodiu, né? Então, hoje, o que eu vejo no mercado de ortopedia mesmo, clássica, vamos falar sobre ortopedia raiz, né? Tem colega ortopedia dando plantão de porta de UPA, de médico generalista, né? Muita gente indo fazer serviço de médico examinador de medicina do trabalho, sabe? Assim, tem colegas que não estão conseguindo exercer. Especificamente aqui em Belo Horizonte, tem uma saturação desse mercado, né? E aí o que eu tenho percebido é que muitos médicos jovens já estão buscando outras áreas. Muita gente vindo para a área da medicina integrativa, muita gente indo para a área da clínica da dor, alguns colegas, sabe, buscando essa pontas de vanguarda, né? Exato. E é uma coisa que eu acho muito bacana, porque eu vivi isso na pele, né? Ou seja, eu terminei a residência e eu não assim, eu não tinha... Eu não tinha
um grupo para poder me estabelecer. Sim. Então, eu tive que me estabelecer por mim mesmo. Né? Ou seja, então, procurei um hospital, cadastrei no hospital. Caminho tradicional, né? Exato. Né? Ou seja, mas eu falei o seguinte, olha, eu comecei a trabalhar praticamente sozinho. Então, eu chamava um colega para me ajudar na cirurgia. Sim. Às vezes, na cirurgia mais difícil, chamava um colega mais experiente. Sim. O paciente era meu, né? Eu passava no horário de cirurgião para ele. Coisa que cirurgião total faz, né? Sim. E isso foi me trazendo, assim, muito crescimento, porque o que eu fazia? Eu não ficava com o rabo preso com ninguém, né? E eu acho que uma coisa que me ajudou muito, Daniel, é porque quando eu vejo que o profissional, principalmente o ortopedista, né? Ele termina a residência e continua como auxiliar, como assistente do preceptor, ele vai ficar como assistente do preceptor durante muito tempo. Aquilo gera uma certa dependência, até emocional, em relação ao professor, Sem sabe? dúvida. E o cara fica preso nele ali, acha que não consegue fazer sem ele. Vira uma ponta de segurança, né? E o cara não consegue largar. Exato, né? Porque é uma zona de conforto, sem né? Dúvida, você está dentro de um ambiente, né? De uma equipe, tudo. Então, assim, no meu começo eu falei, cara, eu vou bater cabeça, né? E aí pensei em ir pro interior, pensei, né, fazer outras coisas. E foi interessante que quando eu resolvi começar a trabalhar com a clínica da dor, né? Ou seja, trabalhando com procedimentos invasivos e tal, eu fui fazer uma residência no meio dos anestesistas. Né? Porque clínica da dor, até hoje ainda é muito assim, né? Sim. Que domina. Tá vinculado à anestesia. Só que o que eu fiz a leitura? Eu falei assim, peraí, dentro da ortopedia, o que todo paciente que vai no ortopedista sente? Dor. Né? O que o ortopedista não sabe tratar? Dor. Né? Anti-inflamatório, corticoide, né? Opioide, às vezes. Cara, não... E aí, eu, às vezes, opero. Então, o que faz? Eu começo a operar. Sim. E aí, muitas vezes, eu opero e o paciente continua com dor. Né? Faz a cirurgia. Tô com artrose de joelho, por exemplo. Sim. Tá, beleza. Vai lá, põe uma prótese, uma cirurgia de grande porte, alto risco, trombose, infecção, soltura, enfim, um monte de complicações descritas possíveis aí. E o paciente termina a cirurgia e continua com dor. Continua com dor, complicado. E aí eu comecei a entender, falei, deixa eu entender, por que continua com dor? Por que a dona Maria operou, tá com dor, o seu José operou e não tá com dor nenhuma? Diferencia esses dois. Né? A mesma cirurgia, pega o raio-x de um, coloca o raio-x do outro do lado, não sei qual é qual. Eu fiz as duas cirurgias, usei o mesmo implante, no mesmo hospital, com a mesma equipe, mesma técnica. Isso. E aí só que acontece, tinha diferença de hábitos de vida, tinha diferença de composição corporal, tinha um monte de diferenças metabólicas, biológicas, e eu comecei a querer entender isso um pouco melhor. Falei, fulano, vitamina D tá baixa, então vamos repor vitamina D antes da cirurgia, vamos fazer a parte nutricional, né? Vamos repor proteínas, vamos fazer uma dieta pré-operatória, vamos fazer uma fisioterapia pré-operatória, você vai operar, vamos preparar. E eu comecei a ficar muito bom em fazer pré-operatório. E minha cirurgia não complicava, entendeu? Não tinha. Às vezes chegava o paciente que operava com outro colega e vinha tratar a complicação comigo, né? E eu comecei a entender que de tratar o paciente era fundamental, era mais importante que fazer a cirurgia. Sim. Né? E aí eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade. O paciente maltratado e bem operado não resolve. Não resolve, né? E aí eu acho que foi esse que, de repente, foi uma das viradas de chave, sabe? Que eu falei, não, peraí, então agora eu já sei o que eu quero fazer. Eu vou montar uma clínica pra gente cuidar do paciente. Ele pode ter que operar? Pode. Mas se ele for operar, eu vou preparar ele tão bem para o pós-operatório dele ser o mínimo de dor possível, recuperação mais rápida, boa cicatrização. E é isso que a gente tem feito aí na Regênios, né? Muito bom, velho. Aqui, e me conta um negócio aqui, cara, assim, a hora que você opta, o primeiro empreendimento oficial, porque assim, você é um empreendedor desde lá do posto, mas quando você fala assim, cara, agora CNPJ, gente, funcionário, folha, aluguel, receita, despesa, vem com a Regênios? Então, aí sim, né? Aí vem um formato, né? Eu trabalhava em hospitais, em clínicas de outros colegas, e eu termino a residência de clínica da dor em 2018, começo de 2019, termino a residência, na verdade. E aí me veio o desafio seguinte, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Agora eu vou pro mercado, né? E aí eu aluguei uma sala, na verdade era um consultório no prédio onde eu atendo hoje, e ali eu estava ainda, né, vinculado a alguns planos de saúde em outros locais que eu atendi. Eu falei, não, nesse local aqui eu não vou atender plano, aqui é só particular. E aí começo a ir ali um dia na semana, logo seguinte, 2 dias na semana, 3 dias na semana. Agenda, avançando. Exatamente. E é muito interessante que a coisa avançou muito rápido, né? Então eu comecei falando o seguinte, olha, eu vou atender o paciente lá no convênio, né? E aí eu vou tentar desviar ele pro particular.
né? E era uma coisa meio assim, tinha procedimento que o plano não cobria, né? E aí eu comecei e foi interessante, porque eu comecei a modelar o negócio. Eu falei assim, cara, na ortopedia ninguém faz isso. Então eu comecei a conviver com cirurgião plástico, com vascular, com dermato, né, com o pessoal que trabalhava com estética. E eu comecei a falar, cara, peraí, isso aqui... né, ou seja, essas pessoas não dependem de plano de saúde. Sim. Né? E aí outras especialidades que já convivem num ambiente particular há muito mais Exato, tempo. Né? Ou seja, e aí eu chamo um colega ortopedista, que é, né, uma pessoa que eu gosto bastante, tudo. Falei com ele, vamos montar uma clínica, né? Que aí né, a gente divide a despesa, aquela coisa toda. Né? Vamos fazer uma montão. E aí o cara fala, não existe mercado para isso, né? Não, ortopedia particular... Esquece. Né? Só que o que acontece é porque o viés dele, né, o viés dessa ortopedia que ele falou que não existe particular, era a ortopedia que para oferecer o que o plano de saúde oferece. Sim. Então, existem mercados diferentes. Peraí, se eu quero trabalhar com um público que vai optar por um serviço particular, eu tenho que oferecer para ele serviços que não existem dentro daquele outro universo. Né? Eu comecei a pesquisar o que eram o que cabia. Então, eu comecei a ver, por exemplo, que os tratamentos a laser, os tratamentos com ondas de choque, os tratamentos com radiofrequência, os tratamentos com terapias magnéticas, os tratamentos metabólicos, soroterapia, né? Ou seja, comecei a ver que existia uma gama, um mundo que não estava sendo explorado. Peraí, Belo Horizonte, quem que faz isso? Ninguém. Vou para São Paulo aprender isso aqui. Aí eu comecei toda semana. Nisso eu comecei a fazer um doutorado lá em São Paulo. Eu ia para lá toda semana. E aí eu visitava uma clínica, fazia um contato, fazia um network, tal, ia aprendendo. Aí comecei a fazer uma pós lá na Unicamp, que na época o curso de medicina regenerativa, né, o maior curso aqui do Brasil era na Unicamp. E lá vinha gente do Brasil inteiro. Então conhecia gente. Começa a ver colega do Nordeste, como é que tá indo, né? Colega do Sul, como é que tá fazendo, tal. Começa, deixa eu lá na sua clínica conhecer um pouquinho, gente, vem aqui na minha também, né? E aí eu falei, cara, agora eu entendi o que dá para fazer, né? Por fora, né? Nos Estados Unidos, aí passa um período lá em Boca Raton, numa clínica de um colega lá que faz isso há 30 anos. 30 anos fazendo medicina. O mercado americano, nesse sentido, é outro, né? Lá existem redes, né? Então é interessante, não é uma, né? Lá existem várias redes de clínicas de medicina regenerativa que unificam protocolos, algumas sob modelo de franquia, algumas outras sobre do mesmo dono, né? Exatamente, estrutura própria. Mas o que acontece? Existem bancos de dados compartilhados, a literatura é muito ampla com relação a isso, né? E eu sempre fui muito focado na parte acadêmica, científica, né? Então, eu fui professor de graduação aqui na Faculdade de Ciências Médicas, lá na UNB, em Brasília, durante o tempo que eu morei lá. Fui professor na Federal de Ouro Preto, como concursado durante uns anos. Hoje eu estou coordenando uma pós-graduação em ortopedia integrativa, né? Que então é uma... Resumo, você tem uma pegada acadêmica na veia. Eu leio artigo todo dia, né, Daniel? Eu leio 4 a 5 artigos científicos, pelo menos, todos os dias. Então, assim, as aulas que eu faço sempre são todas focadas em literatura, né? Só que acontece, dentro dessa história, né, foram vindo vários pontos de questionamento, né, sobre a questão, por exemplo, dos procedimentos, né, aplicação de corticoide, por exemplo. Hoje eu praticamente não uso corticoide, né? Ácido hialurônico, estou usando, né, 10 anos atrás eu usava muito, hoje em dia a gente está usando cada vez menos, porque realmente existe evidências robustas na literatura de que se trabalhar com medicina regenerativa é muito mais satisfatório para o paciente, a durabilidade do resultado é muito maior, né? Então, inclusive, saiu uma revisão sistemática ontem, né, com 27 artigos científicos de ensaio clínico. Estava falando assim que eu leio artigo todo dia, né? O artigo saiu ontem, eu já li ele ontem, né? Então, assim, mostrando evidências robustas sobre, por exemplo, a aplicação de aspirado de medula óssea, que são células-tronco, né? Então, existe muita coisa ainda a ser desenvolvida nesse mercado. Eu falo que o Brasil está engatinhando. Você pega comparando com os Estados Unidos, com a França, com a Indonésia, com a Coreia, então até sacanagem brincar, né? Porque eu acho que na área da estética a Coreia também está muito forte, né?
E a questão regulatória prende muita gente aqui, né? Então, a gente está trazendo alguns aparelhos que ainda não tem registro na Anvisa. Cara, experimenta registrar um produto novo na Anvisa para você ver, né? Eu tô falando de empreendedorismo, né? Já é outra vertente que a gente está começando a abrir leques dentro da Regênios, né? Então, de importação de aparelho, de registro de produto, né? A gente nós estamos hoje com 3 empresas, né? Na estrutura da Regênios. Tem o Instituto Regênios, a gente está com um modelo de franquia, que são as clínicas Regênios, e a gente tem a Regênios Produtos e Serviços, que é uma empresa que a gente presta serviço de marketing direto, importação, comercialização de equipamentos, aparelhos, suplementos alimentares, enfim, é uma estrutura que a gente tem construído aí de maneira que um negócio suporte o outro, né? Dentro de um mesmo propósito, que é de oferecer soluções para que as pessoas possam viver sem dor e sem precisar de passar por cirurgias desnecessárias. Muito bom. Eu acho que desnecessárias é muito importante frisar. Não é que não é para passar por cirurgias, é que não passa por cirurgias desnecessárias. Cara, e tecnicamente falando, né, igual você falou aí, você conseguiu construir um legado que você só de mestrado e doutorado, tem que ter falado uns 15. Mas eu fazia. E qual que é o maior desafio que você poderia trazer pra gente aqui, pra quem tá ouvindo a gente, assim, como empreendedor? Assim, você fala, cara, porque desafio de construção de time, desafio de mercado, desafio de venda. Você fala assim, cara, inclusive, só fazendo nome, ele que faz o tráfego dele. De marketing. Ele mesmo faz o tráfego dele. Eu tenho feito o tráfego da clínica, né, com toda a gratidão que eu tenho aos nossos gestores de tráfego, mas as minhas campanhas ainda estão performando melhor que a dele. Então, eu falo com ele, toda vez que a gente, né, contrata um gestor, eu falo assim, olha, deixa minhas campanhas rodando, você pode rodar as suas, mas a gente vai fazer um teste AB aqui. No dia que você conseguir um resultado melhor que a minha, eu pauso a minha. Isso aí tem uns 5 anos que eu tô nesse desafio, não consegui não, cara. Né? Então, é muito curioso, porque eu já fiz algumas propostas para a agência, falar assim, vamos fazer o seguinte, eu te pago, o meu CPA, né, hoje é tanto, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu te pagar o FII e a verba do tráfego, deixa eu te pagar pro CPA. Né? Ninguém topou, cara. Né? Será por quê? Ninguém topou, cara. Sabe? Então, assim, CPA pro pessoal que não é da área aí é o custo por aquisição, tá, gente? Então, é um valor que a gente coloca no tráfego dividido pelo número de clientes que aquele tráfego nos trouxe. Né? A gente pode fazer um podcast um dia sobre isso também. Só sobre isso. Então, é interessante, né? Então, você fala assim, cara, qual que é o maior desafio como empreendedor? Daniel, eu, sem sombra de dúvida, eu vou falar o seguinte, meu maior desafio como empreendedor é saber onde eu quero chegar. É ter clareza do meu objetivo como empreendedor, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que eu tenho essa clareza, todo o campo se abre. Né? E eu vou te falar que, por vezes, eu me pergunto se eu tenho essa clareza até hoje, sabe? E talvez eu não tenha alcançado resultados mais rápidos ou maiores, justamente porque... Você desviou de rota algumas vezes. E é muito fácil se desviar de rota, né? Sim. Então, eu falo, se deixar levar por uma ou outra principalmente situação. No início, porque no início... Qual que era o meu, vamos falar assim, o meu referencial? Porque a gente acaba, né? O cérebro humano acaba sempre buscando referenciais, né? Então, no começo, meu referencial é o quê? Eu quero operar muito. Né? Tu acaba na residência de ortopedia, o que é o teu sucesso? Né? Sucesso, para mim, era ter muito paciente. Depois era fazer muita cirurgia. Depois, o sucesso era ganhar muito dinheiro. E hoje eu falo o seguinte, cara, o sucesso... O que é o sucesso, né? Porque eu acho que todo mundo quer ser bem-sucedido. Claro. Né? Todo mundo quer ser... Né? Todo mundo quer tudo isso que eu falei aqui, né? Ter uma agenda cheia, ser respeitado, ser reconhecido, obter lucro na operação. Eu acho que... Né? Eu acho que é esse que é o ponto, sabe? Eu acho que o meu maior objetivo hoje é o seguinte, é ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Sabe? Ter certeza que eu estou aceitando os desafios que vão me levar a ser quem eu quero ser. Sabe? Eu acho que o empreendedor, ele traz consigo uma carga energética muito intensa, né? E hoje eu convivo com muitos empreendedores em várias áreas, né? Então, quando fala sobre ter uma empresa, o que é ter uma empresa? Cara, literalmente é o coração da empresa, né? O empreendedor é o coração da empresa, né? Se você tira o coração da empresa, não tem empresa. O time desmonta. Então, acho que manter o time motivado é um desafio muito interessante, né? Você falou sobre montar time. Montar time é uma coisa que
por incrível que pareça, por mais que eu esteja reconstruindo meu time de maneira... Hoje em dia, mas é uma coisa interessante, né? Até um tempo atrás eu achava que eu ia ter as mesmas pessoas a vida inteira trabalhando comigo, né? Forever, né? E hoje eu vejo que não é assim, né? Por quê? Porque eu vejo que a cada vez que eu tenho mais clareza do meu objetivo, onde eu quero chegar, eu vejo que aquelas pessoas que estavam ligadas com aquele objetivo anterior, elas acabam se desconectando e vêm outras pessoas que estão conectadas com esse novo objetivo. Eu acho que essa é a transformação do crescimento enquanto empresário. Sem dúvida. Né? É saber que, olha, peraí, tudo bem, essa equipe que veio comigo até esse ponto, gratidão, sou muito feliz, muito grato, mas... Né? Só que para podermos continuar o ciclo de crescimento, nós vamos ter que trazer novas pessoas. E uma coisa que eu senti na pele é quando esse degrau, essa mudança, ela envolve a mudança de cultura. Porque em alguns momentos, né, a cultura da empresa precisa mudar. Sem dúvida. Né? E o crescimento... É porque cultura é um negócio engraçado, né, cara? Que cultura é um misto de quem nós somos com quem nós queremos ser, né? Então é um processo de autotransformação. Né? E muita gente acha que cultura é algo fixo, né? Estático, não é. De forma né? A cultura se transforma... Sem sombra de dúvida. O tempo todo, na verdade, né? Sim. Então... eu não entendia isso até eu aprender isso na prática. Eu acho que a melhor maneira que tem de aprender isso é vivendo, né? Suando, é vivendo. Sem dúvida. Exato. Né? Então... E quando você fala assim, um pouco do desafio de ter a clareza, né, de objetivo, clareza para onde você quer ir. Hoje você tem, mas você não tem a segurança de que é esse caminho? Ou você simplesmente não tem e fala, cara, deixa a vida me levar, então, vida leva eu? É interessante, porque é um misto... Estou ali na minha atividade, tá funcionando, paga minhas contas, mas cara, eu não sei se é exatamente isso. É curioso, porque eu vivi 2 momentos muito díspares, né, enquanto empreendedor. Eu vivi um momento de querer ter o controle total e absoluto. Sim. E vivi um momento de rendição, sabe? E hoje o que eu entendo é o seguinte, que tem que ter um misto um pouquinho de cada híbrido, um. É o equilíbrio, né? É o caminho do equilíbrio. Ou seja, eu preciso ter métricas, metas, objetivos, indicadores, processos, né? Ou seja, descrição de cargos, ou seja, ter o conhecimento do funcionamento da máquina é necessário. E isso eu faço um paralelo. Isso é necessário, inclusive, internamente. Eu preciso entender como que a minha máquina corpo, a minha máquina mente funcionam também, né? Toda pessoa que não se autoconhece, né, que não se autodesenvolve, que não tem essa percepção de si mesmo, ela não consegue gerenciar uma empresa. Em algum momento ela se perde. Como é que eu vou querer gerenciar um grupo de pessoas, uma equipe, um time, um ecossistema, se eu não estou no controle de mim mesmo? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Você não consegue transferir a clareza de para onde... E no contraponto disso, é uma outra coisa interessante que, no final das contas, por muitas vezes eu falei, cara, eu não estou no controle de nada. Isso aqui é um baita de uma ilusão de que a gente tem controle de alguma coisa. Porque chegam momentos que são tantas variáveis funcionando ao mesmo tempo. Então tem hora que eu sabe o que acontece. Quando eu vejo que eu não estou conseguindo controlar, eu falo, cara, surrender. Sabe? Tipo, deixa eu me render, deixa eu deixar a coisa acontecer um pouquinho, daqui a pouco, sabe? Como se fosse um manche ali, um leme, que eu falei assim, cara, eu não dou conta de lutar contra essa correnteza. Então deixa eu soltar o barco aqui um pouquinho, deixa a coisa, né? Assim, deixa o vento. Deixa o vento, e na hora que eu tiver a condição de segurar esse leme de novo, eu pego. Então e é isso que eu acho que é um momento que eu acho que tem sido um grande aprendizado, sabe? É saber equilibrar qual é o momento certo de fazer o controle, porque se eu quiser controlar no meio da tempestade, não vai rolar, cara, né? Ou seja, a hora da tempestade deixa acontecer. Chama a equipe, galera, ó, vamos entender aqui para onde que o vento tá indo, dar sua opinião, ou seja, é a hora de ouvir o time, né? Ou seja, tá no meio do tumulto, beleza. Sim. Então, ó, não tá na hora de eu querer falar assim, não, aqui você tem que bater essa meta, você tem que entregar esse resultado, cara. Tá no meio da tempestade. Né? Calma, sim, galera, vem cá. Sim. Vamos nos unir, vamos nos abraçar, claro, vamos amenizar. O momento. É hora de abafar, né? Ou seja, sim, amenizar a tempestade, trazer o time, ver quem está realmente comprometido e aí sim, reorganizar. É isso aí, né? O pessoal chama de PDCA também, né? Sim. Vocês têm hoje um propósito claro na Regência? Você vende ele, você já trouxe ele aí pra gente, mas assim, que ele é evidente e você consegue evangelizar ele tanto da porta para fora quanto da porta para dentro? Acho que esse é o ponto-chave da empresa, sabe, Daniel? Certa vez eu estava num grupo de mentoria
E aí eu comecei a colocar como se fossem as etapas que eu fui desenvolvendo no desenvolvimento da empresa. E é interessante que sei que hoje é clichê falar sobre começar pelo porquê, né? De ter uma clareza do... Mas só é clichê para quem não entende a importância. Sabe? Mas enfim, não tem como não falar sobre isso, né? Então, eu acho que assim, essa clareza desse propósito, ela é o ponto sobre o qual a gente constrói todos os outros. Ou seja, o produto ele tem que estar para servir o propósito. As pessoas têm que estar para servir o propósito. O processo tem que estar para servir o propósito. Então, esse eu falo que tem um ponto. O ponto central é o cliente. Não é. O ponto central é o propósito. O cliente ele vem até mim porque ele entende o meu propósito, ele se alinha com esse propósito. Ele quer obter algum benefício a partir disso, né? E é curioso porque em algumas reuniões que eu faço com o time, né? E às vezes chega uma pessoa nova, eu falo assim, fulano, fala aqui, por que você trabalha aqui? Sim. Sabe? Eu quero... Você provoca isso. Eu quero ouvir da boca dela, sabe? Não é colocar uma plaquinha na parede. Sim. É muito mais que isso. Eu preciso que ela verbalize espontaneamente. O que você vem fazer aqui todos os dias? Sabe? Porque tem pessoas que vão trabalhar porque vão bater ponto. E assim, né? Eu particularmente, né? Quando eu estava lá dando plantão na ambulância, no CTI, estava preocupado em pagar minhas contas. Né? E aquilo era uma coisa que, em um determinado momento, eu me vi no burnout. Né? Foi, né, um momento que eu falei, cara, não dá para continuar desse jeito. Se eu continuar assim, eu vou largar a medicina. Né? E aí eu comecei a entender, não, beleza, agora eu tenho uma clareza. Poxa, acho que o que eu gosto de fazer é o que é. Gosto de ajudar as pessoas? Gosto. Mas aí vem aquela questão, né? Para ajudar as pessoas não precisa ser médico, porque o propósito não é a profissão. As pessoas às vezes confundem essas duas coisas, né? Tem muita gente que fala assim, meu propósito é ser advogado, meu propósito é ser... Não, seu propósito é algo muito, né, muito mais amplo do que isso. Essa profissão, ela é uma atividade, né? Ou seja, dentro dessa questão do propósito, por isso que quando eu vislumbro, né, os nossos próximos anos, né, de expandir a rede, abrir novas unidades, pivotar para outros ramos de atividade que são complementares a esse, o que eu vejo? Cara, eu como médico, eu consigo ajudar uma pessoa por hora. Se eu vou para uma rede social, eu tenho lá 100 pessoas numa live, por exemplo. Né? Se eu faço Você consolida uma rede de franquias. Exato. Ou seja, eu consigo levar esse propósito para muito mais gente. E se tem ele verbalizado hoje, qual que ele é? Se você fosse botar ele no quadro, o propósito verbalizado. Olha, o propósito é... abro aspas aqui, o que ele seria? Qual seria a frase? Tornar acessível o acesso aos tratamentos de medicina regenerativa para o maior número de pessoas possível. Para que elas possam aliviar as dores sem depender de medicamentos e de cirurgias. Acho que é um pouco longo, mas é o que eu vejo. Se for falar, Octavio, onde você quer chegar? Eu quero que isso seja... eu acredito nisso. O tratamento funciona. São métodos ainda novos, pouco conhecidos, pouco acessíveis e ainda são muito caros. Sabe, Daniel? E é curioso porque em conversas entre colegas que trabalham com isso, alguns defendem muito essa elitização. Eu não acho que... Sim, você quer dar o acesso. Eu acho que o acesso é importante, sabe? Eu acho que uma tecnologia, ela só é realmente útil para a humanidade, para a comunidade, para a sociedade, quando ela é acessível, quando ela é disponível, sabe? Então, quando eu preciso ter um custo e eu vejo que uma pessoa não está conseguindo fazer um determinado tratamento que foi proposto porque aquele custo não é disponível para ela naquele momento, eu me frustro, sabe? Eu me frustro. Então, dentro desse projeto nosso da Regênios, na verdade, o meu objetivo final é que a gente consiga disponibilizar isso numa fundação, sabe? De uma forma que as pessoas possam ter acesso a isso de uma maneira, de repente, né, que o tratamento de uma pessoa de alto poder aquisitivo possa subsidiar o tratamento de uma pessoa de poder menor. E aonde mora a confusão aí é de não reconhecer o caminho? Eu acho que é um modelo de um certo grau de complexidade que eu não vou conseguir construir sozinho. Então, são muitos braços, né, para que eu tenha a ambição ou a audácia de achar que eu vou fazer isso. Então, eu realmente... O que eu tenho hoje... falar assim, por que você não faz isso? É uma coisa legal? Eu acho que eu tenho que ter as pessoas certas. Fazendo aqui, né? Você pega um pouquinho da metodologia OKR que nós estamos começando a implementar lá de certa forma. Não sei se você já deve ter ouvido falar, mas não sei se você já conhece qual profundidade e tal. Porque, assim, é uma diferença muito grande entre propósito e entre why que é do porquê, né? Que é beleza,
assim, o propósito é uma coisa que ela tá ligada... Cara, ela é intangível, né? Ela tá ligada à emoção. A gente fala assim, cara, o porquê realmente a gente faz. O que diferencia a gente do pra onde, do pra quê. O propósito para mim é o seguinte, Daniel. O dia que eu for embora dessa forma física que eu ocupo hoje, o que vai ficar? Entendeu? Ou seja, poxa, por que valeu a pena eu ter vivido? Sim. Sabe? Eu acho que o propósito ele tá nesse campo, sabe? Ou seja, sim, o propósito é muito mais que, cara, vou abrir 100... É muito mais do legado, né? Não é abrir 100 unidades. Não. Entendeu? Isso é o pra onde. Exato. Isso é o objetivo, né? Isso é o OKR. Cara, é intangível. Nós temos lá, por exemplo, na EVG, propósito, melhorar a vida das pessoas. A gente acredita muito que a gente faz melhor e não é só da paciente, é do ecossistema dela. Isso tem um impacto significativo na vida dela e tal. Mas o objetivo é, né, nos tornarmos o maior e melhor núcleo de cirurgia plástica do Brasil com reconhecimento e alcance nacional. Ponto. Cara, é pra lá que nós vamos caminhar. Nós não podemos descansar enquanto a gente não chegar lá. E aí, naturalmente, nós vamos desdobrando isso em várias iniciativas, né, pra gente alcançar esse lugar. Porque eu entendo o seguinte, a nossa existência aqui era muito limitada, né? Sim. Por mais que a gente tenha uma experiência, eu adoro viver, né? A vida é maravilhosa. Eu acho que essa experiência de vida é algo que, enfim, é indescritível em palavras o tanto que é maravilhoso estar vivo, estar aqui, poder ter a oportunidade de, com a minha energia, com o meu corpo físico, beneficiar a vida de outras pessoas. Isso é indescritível. O prazer que isso promove, eu acho que é algo próximo do divino, de verdade. Sim. Eu acredito muito nisso. Só que o que acontece? A matéria, ela é limitada. Eu vou embora, um dia eu vou embora. E realmente eu entendo que essa questão do propósito, ela é o seguinte, por que valeu a pena? Sabe? Se um dia, né, eu tivesse que falar sobre isso, eu falaria isso, cara, por que valeu a pena viver? Legal. Sabe? Eu acho que o propósito é a resposta dessa pergunta. Otávio, e se você enxergar, se você tivesse como é que chama aquele negócio? Uma câmera do tempo, fosse batesse 10, 15, 20 anos para frente e voltasse, o que você acha que você ia encontrar daqui a 20 anos na sua área? Daqui a 20 anos, eu entendo que haverá uma redução brusca do número de cirurgias. Eu acho que os procedimentos vão ser cada vez menos invasivos, menos agressivos. A utilização de implantes metálicos vai diminuir. A biologia, eu entendo que os pacientes hoje já procuram por isso, né? Quando nós falamos sobre a opção de deixar de colocar uma prótese metálica e sobre a possibilidade de que daqui a alguns anos nós peguemos células do paciente, façamos uma impressora 3D com tecido autólogo e possamos colocar uma cartilagem fabricada com células do próprio paciente na sua articulação que está danificada, todos os pacientes falam assim, isso é possível? Eu falei, isso já existe, só que não é ainda disponível a nível comercial, clínico, né? Sim. Mas em nível de pesquisa já é feito. Tá? Então, assim, e é isso eu acho, quando eu falo sobre medicina regenerativa, eu estou falando também disso. Né? Então, só que o que acontece? Não adianta eu então vou colocar uma cartilagem nova no joelho. Mas se a pessoa tiver com sobrecarga de peso, com diabetes compensado, com problemas reumáticos, inflamatórios, não adianta querer colocar uma cartilagem nova. Ela vai danificar outra vez. Né? Então, eu vejo que a união da nutrologia com a medicina integrativa, com a ortopedia, junto com outras áreas que tratam de doenças crônicas, como é a minha especialidade, que é a ortopedia. A ortopedia trata a doença crônica. Existe a traumatologia, que é o que trata lesões esportivas, acidentes, etc. E tal. Não tem como pegar um osso quebrado hoje e colar um super bonder. Ainda não, né? Sim. Mas não sei. Amanhã a gente pode conversar. Tá? Sim. Né? Então, por exemplo, placas e parafusos absorvíveis é algo que já existe. Antigamente só tinha placa e parafuso de aço. Né? Hoje eu já operei um menino, um jogador de futebol, rompeu, né, um tendão, uma fratura na inserção. Falei com ele, olha, uma opção convencional é colocar um parafuso de titânio, né? Mas você quer fazer o parafuso absorvível? Eu consigo. Fez absorvível. 2 anos depois fez a ressonância, não tinha nada. Parecia que nunca tinha lesionado. Doideira, né? Entendeu? Ou seja, essa... Era impensável há X anos atrás. Era impensável, né? Então, ou seja, o parafuso absorvível, absorve, né? E qual que foi a incisão? Não tem corte, né? Ele faz um furinho.
né, com furos, ou seja, minimamente invasivo, né? Ultrassom no consultório do ortopedista, eu acho que daqui 20 anos, Daniel, não vai existir um ortopedista que não saiba fazer ultrassom. Né? Tem 5 anos que eu trabalho com ultrassom, aproximadamente. Né? Eu falo, mudou totalmente quando eu falo sobre... Então, e acontece, plano de saúde ele não cobre um procedimento guiado por ultrassom. Então, quando eu comecei a fazer procedimento guiado por ultrassom, o paciente já falou, doutor, mas eu já fiz essa infiltração em outro lugar e não teve ultrassom. Eu falei, provavelmente ele tem um risco de ter colocado a agulha no lugar errado. Né? Então, né, dentro da cirurgia plástica, hoje se faz muito, né? Inclusive, uma das maiores inovações aí dos últimos meses ou ano. Sim, né? Ou seja, fazer os preenchimentos, né? Exato. O contorno corporal, né? O contorno corporal guiado por ultrassom é maravilhoso. Muito menos invasivo, né? Muito mais rápido a recuperação. Mais assertivo, precisão, né? Menos dor no pós-procedimento, recuperação mais rápida. É o que todo mundo quer, né? Então, eu entendo que a trazer a tecnologia, a inovação é algo que é indispensável, né? Eu acho que não existe mais lugar no mercado para a pessoa que quer continuar fazendo aquilo que ela aprendeu na faculdade, na residência, né? Aquilo ali é para dar uma base. Quando a gente vem para o mercado para poder trazer inovação, trazer soluções, e aí acontece, o valor agregado sobe, a percepção de valor do seu cliente fica muito diferente. Né? O grande Otávio, pra gente ir fechando aqui, eu queria uma dica mas sua. já? Cara, como é que passa rápido, né? Já tem uma hora nessa conversa, né? Acho que você nem seguiu o roteiro aí, né? Não, nem precisou. Cara, assim, uma dica que você poderia dar para a nossa turma, assim, como é que você consegue dividir a sua agenda de médico com a sua agenda de empreendedor, de gestor? Cara, tem 1 milhão de coisas. Quase que eu falei assim, você tem filho? Tem o Gustavo, cara. Gustavo. Que hora sobra, né? Não, tem um filho agora, tem um cachorro agora. Tem uma semana que chegou um cachorro lá em casa. E você ainda atende paciente? Ainda atendo. Então, atendo menos, né? Eu já cheguei a atender 50 pacientes por dia, né? Hoje minha agenda é travada em 5. Né? Então, o que acontece? Você consegue montar? Como é que você constrói a sua rotina nessa divisão entre negócio? Porque deve médico, ser um desafio grande, né, para o médico gestor empresário, é ter esse. Tem uma outra atividade que você não colocou, que é professor, né? Que eu dou aula também, né? Eu tenho isso. Então, o que acontece? Eu deixo meus períodos da manhã. Minha manhã, basicamente, uma coisa que eu não abro mão é atividade física. Então, eu sou judoca, eu pratico judô 5:30 da manhã, é o meu horário de treino. 6:30 eu vou para musculação, faço musculação 5 vezes por semana. Não parece não, mas eu treino, né? Eu te provocar. Mas é curioso, cara, que assim, Mas como você falou judoca, eu falei, judoca... Depois que eu comecei a ganhar peso, é interessante. Eu faço sempre a bioimpedância, né? Cara, eu tenho 50 quilos de músculo no meu corpo, cara. Então, assim, eu não vou pesar 80 quilos Você nunca, é o famoso velho. socado. Que isso? Eu tenho um percentual de gordura, né, acima, se eu tenho consciência. Eu cheguei a pesar 160, né? Caralho. Eu pesei 160 quilos, cara. Então, porra! Toninho tonelada, hein? Era de não abrir o olho, né? Porra! E aí, então... Você tinha mudado de modalidade do judô pro sumô, pro sumô. E aí, então, o que acontece? Então, atividade física de manhã cedo, acho que é essencial, né? E até porque... trabalhar com qualidade, né? Ou seja, quando eu fiz essa transição, parei de dar plantão, parei de ter plano de saúde, eu falei, cara, eu quero focar na minha qualidade de vida, na minha saúde, ter tempo com a minha família. E aí, de manhã cedo, geralmente, quando tenho hoje de manhã eu tive 3 reuniões, então recebo, né, fornecedores, parceiros da clínica, parceiros dos outros negócios, né? Então, geralmente eu faço as reuniões no período da manhã, na parte da tarde, geralmente eu faço os atendimentos, os procedimentos, né? E o preparo das aulas, geralmente, às vezes eu faço, né, no período da manhã, enfim. À noite, né, quando eu não venho participar de podcasts, eu chego, brinco um pouquinho com meu filho em casa. Eu acho que uma coisa interessante é o seguinte, para poder equilibrar essa questão do tempo, acho que é indispensável ter tempo para si, em primeiro lugar, e hoje é algo que eu tenho aprendido, eu não tinha tempo para mim, sabe, para cuidar de mim, para cuidar do meu eu do futuro, sabe, para poder me enxergar, cara, como é que eu quero estar daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu quero estar 30 quilos a menos que eu estou hoje. Então, esse é um dos objetivos que eu tenho, né? Continuar o processo que eu tenho em busca de saúde, não é nem de perda de peso, é em busca de saúde, sabe? E saúde não é só físico, sabe, Daniel? Esse é um outro ponto que, para mim, é inegociável, sabe? Então, da mesma maneira que eu desenvolvo negócios, que eu desenvolvo atendimento, que eu desenvolvo a empresa, eu preciso me desenvolver
mentalmente e espiritualmente. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é tabu dentro da medicina, falar sobre espiritualidade. Sabe, eu faço questão de... Né, eu sei que a gente está quase encerrando aqui o nosso podcast. Sim, provocar isso. Mas eu acho que essa é uma reflexão que eu acho que nós temos que trazer para dentro do ambiente médico, sabe, para dentro da nossa convivência, porque eu não estou falando de religião, não estou falando de nenhum... Não é sobre isso, não. Não é sobre isso. Eu acho que espiritualidade é muito sobre conhecer-se, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes colocam muita espiritualidade projetando em instituições, em figuras, em alegorias, em ídolos, e eu entendo hoje que espiritualidade é um movimento muito mais para dentro de si mesmo, sabe? Enfim, nós vemos aí, principalmente no Oriente, né? Existem muitas civilizações orientais que desenvolveram isso com muita maestria e que deixaram muitos ensinamentos aí para que nós pudéssemos seguir, né? E essa questão de conhecer-se melhor, né? Saber como é que eu funciono, como é que minha mente trabalha, como é que meu corpo trabalha, como é que eu reajo diante de determinadas situações. E eu acho que, né, quando a gente fala sobre a questão, né, de poder conviver em equipe, em público, com cliente, entender... Eu acho que eu só consigo entender o outro depois que eu me entendo. Como é que eu quero ajudar alguém se eu não estou me ajudando? Né? Eu acho que esse é um ponto, sabe, Guilherme? Que eu não abro mão. Então, de participar das meditações, sabe? Fazer vivências, estar com pessoas que trabalham. E é muito curioso, porque isso mudou o perfil do meu público. Olha sabe? só. Né? Algumas pessoas não acreditam muito nessa questão de lei da atração, né? Sobre a questão de ressonância. E eu particularmente, eu falo que permitir essa abertura para questões mais, né, questões mais quânticas mesmo, sabe? Questões menos materiais e um pouco mais metafísicas, isso me trouxe uma conexão com pessoas que tem essa busca também, sabe? Essa busca por se aperfeiçoar, por se conhecer melhor. E eu falo que isso te reforça a sua capacidade de se tornar alguém melhor, né? É lógico que, né, nós todos estamos vivendo num mundo material, a gente precisa, né, ter acesso a recursos materiais, mas eu acho que quando a pessoa tem essa visão de que existe algo além, né, ou seja, enfim, pode colocar o nome que você quiser, né, eu não estou aqui para defender nenhum tipo de dogma, mas eu acho que foi algo que me transformou. Sabe, que me permitiu, inclusive, ter uma mente mais aberta. E eu acho que quando a gente tem a mente mais aberta, nós temos mais insights, sabe? Nós conseguimos ter mais clareza, nós conseguimos ter uma intuição mais aflorada, sabe? E isso dentro da medicina especificamente, que é muito técnica, muito orgânica, muito biológica. Muito cartesiana. Né? Muito cartesiana, né? Hoje eu vejo a medicina de outra forma, sabe? E é curioso, eu conheci um colega cirurgião plástico uma vez, numa mentoria que eu estava participando, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala, cara, você acha que quando eu estou ali fazendo uma cirurgia, eu não estou aplicando um reiki no paciente? Eu falei, cara, é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Porque eu acho que vem muita questão, e eu nos tratamentos, né, que eu ficava observando é o seguinte, a intenção que o médico está colocando enquanto está fazendo determinado procedimento, sabe? Você está em estado de presença, eu acho que a meditação, ela traz isso, sabe, Daniel? Um estado de presença, saber conviver comigo mesmo, né? Estar na minha própria presença. Que às vezes a pessoa está fazendo uma coisa no automático, e aí você vai fazer uma cirurgia no automático, você vai administrar a empresa no automático, você vai comer no automático, você vai, né, fazer... viver no automático. Viver no automático, sabe? Então, quando eu estou falando sobre espiritualidade, eu estou falando sobre isso. Estou falando sobre estar em estado de presença. Viver aqui e agora. Eu acho que é muito sobre isso, né? Tudo bem, eu tenho meus focos, eu tenho minhas metas, meus objetivos, eu tenho uma visão de futuro, né? Mas eu não posso querer viver o futuro. Não, eu tenho que viver o aqui e agora. Planejando, executando no aqui e agora aquilo que vai ser necessário para eu poder alcançar aquele futuro. Né? Muito bom. É profundo esse negócio. Não, cara, você conhece o Neto também, né? Conheço. Eu falo que o Neto também tem uma... Ele tem uma pegada de meditação também. E o Neto é um cara com cabeça muito boa também. Nefro, né? Nefro, é seu vizinho lá.
Cara, acho que a gente vai ter que chamar o Otávio pro um outro episódio, porque tem coisa pra danar pra falar com a gente aqui ainda. Isso é foda, né? Achei que ia falar sobre business, né? Cara, só que pra mim hoje é uma coisa tão conectada, cara, sabe? Assim, pra mim, é interessante, né? Porque quando eu comecei a entrar nesse mundo de querer entender sobre gestão, administração, cara, eu ficava muito focado, né? Meta, número, né? Indicador, objetivo. Cara, hoje eu vejo o seguinte, cara, isso é uma camada, sabe? Talvez a camada mais superficial, a camada que a gente consegue enxergar no dia a dia, né? Só que nós somos feitos de várias outras camadas, sabe? Então, essas outras camadas mais profundas, sobre propósito, é uma camada mais profunda, né? A camada sobre as pessoas, o alinhamento das pessoas que estão lá dentro, né, cara? A construção do time, a construção das aspirações. É muito interessante porque quando eu comecei a entender um pouco melhor sobre isso, eu falei, cara, então, deixa eu ver aqui. Eu comecei a estudar algumas ferramentas, né? Vamos falar um pouquinho de gestão aqui, só para não matar o tempo todo falando. Pois na verdade, a gente já tem que encerrar. Quem já chegou aí? Tem gente. Então, acho que é isso, sabe? Ou seja, quando a gente começa a ver, como é que eu quero montar o time? Eu quero uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais relacionamento, uma pessoa mais de criatividade, né? E aí, peraí, então eu vou construir um time sem saber quem é a pessoa. Se ela é loura, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra. Sim. Ou seja, eu estou trabalhando com personalidades, né? E esse conhecimento sobre comportamentos e personalidades, eu acho que traz uma abertura, que é o seguinte, na verdade, no fundo, né? Então, todos somos pedaços de um mesmo todo, sabe? Então, assim, e eu faço coisas que você não faz, você faz coisas que eu não faço, então todo mundo precisa de todo mundo, né? Acho que essa que é a minha visão da empresa, cara. Eu vou falar uma coisa que não é uma frase minha, tá? Mas é o seguinte, eu estava uma vez numa mentoria com o Pedro Superti, você deve conhecer, né? Sim. E participei da mentoria do Superti, o Superti falou uma coisa que eu achei muito interessante. Toda empresa, no final das contas, é um espaço para a expansão da consciência. Sabe? Então, toda empresa. Eu sei que vocês têm um braço educacional, vocês desenvolvem pessoas, né? E é um compromisso que eu falo. Hoje falo muito ESG, né? Como uma coisa, né? Interessante. Virou uma coisa que no mercado corporativo virou modinha, fala de ESG. Sim. E eu falo isso muito com o nosso gerente lá hoje, sabe? Então é o seguinte, nós vamos contratar um estagiário e tal. O que nós queremos? Eu não quero só a mão de obra. Não é só a pessoa vir, prestar um serviço e depois pegar um certificado e tchau. Não, peraí. O que eu vou desenvolver nessa pessoa? Qual que é o meu compromisso em transformar essa pessoa num cidadão, num profissional, sabe? Nós vamos abrir uma vaga para contratação, tá bom. Então, essa pessoa ela vai vir fazer parte do nosso time. Se ela um dia sair daqui, ela tem que sair aqui melhor do que ela entrou. Senão, eu acho que ser empresário, tá, Guilherme? Ou seja, falando sobre essa questão, né? Ou seja, o que é essa visão de ser empresário, médico ao mesmo tempo, né? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o empresário, que é um empresário de verdade, que ele entende qual é a missão de ser empresário, né? Não é só de dar um dinheiro no final do mês para a pessoa pagar as contas dela. Tá? É quem é aquele ser humano, quem é a Dona Maria da limpeza, quem é o seu Zé da portaria, sabe? Eu acho que, poxa, né? Ali são pessoas, são seres humanos, né? E eu acho que isso eu nunca perdi. Sabe? Muito eu acho legal. Que esse é o ponto que eu acho que, por vezes, na medicina, a gente fica um pouco frio. Né? A gente começa lidando com cadáver, né? No primeiro ano da faculdade, você chega lá, tá um corpo gelado em cima da bancada de mármore, você pega, te dá um bisturi na mão e manda você cortar. Cara, você banaliza que existe alguém ali. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu percebi que em um determinado momento da minha carreira, eu estava meio que mecanizando, sabe? Tava me tornando meio que uma máquina de operar. O cara é uma máquina de operar, achava isso bonito, sabe? O cara opera 50 casos por mês. Não, peraí, gente. Né? Quem são os pacientes? E um dos pontos que eu acho que foi muito forte para mim foi um dia que eu estava com literalmente 50 consultas agendadas num dia. E eu virei, no final do meu expediente, eu olhei aquela lista, né, com 50 nomes. Eu tentei me lembrar quem era o primeiro. Guilherme, exatamente. Não tem como. Eu me senti, sabe que eu senti um lixo, cara? Eu me senti um traste. Naquele dia eu tomei a decisão, cara, eu vou atender 5 pessoas por dia. Sabe? Assim, mas eu vou saber o nome das 5. E se eu encontrar com uma dessas 5 no shopping, eu vou chamar ela pelo nome. Eu acho que é isso, é sobre isso. Legal demais, doutor Otávio. Obrigado. Extrapolamos aqui o nosso tempo de podcast, doutor Otávio.
Fala pra danar. Corta. O episódio 22 vai ser com ele. Mas fala bem. Obrigado aí, doutor Otávio, por nos agraciar com a sua presença, né, com seus conhecimentos. Foi muito bom mesmo. Acho que já deu para ir para o nosso público conhecer um pouco aqui da sua gestão, né, da sua vida, né, das suas escolhas, dos seus desafios como médico, gestor e empresário. E, nosso podcast é sobre isso, né? Que a gente quer trazer aqui pessoas para falar sobre propósito, para falar sobre negócio, para falar sobre si, diferenciais de cada negócio. A gente já trouxe aqui nutrólogo, já trouxe cirurgião plástico, já trouxe nefrologista, ortopedista, meio cardiologista, achei que era cardiologista. Tudo, já trouxe tudo. Mas então é isso aí. Se você está em busca de conhecimento bom, top, vai ver os nossos outros episódios, venha conhecer os nossos cursos que a gente... Doutor Otávio participou do nosso curso de gestão e marketing médico, e eu não tenho dúvida, se você está em busca de alguma coisa para avançar no seu negócio, vai lá na nossa página e vai conhecer também o nosso curso. E deixa aqui também que o contato da Regência, se você está em busca de tratar sua dor sem passar por cirurgia, doutor Otávio vai falar aqui como é que acessa lá. Então, eu... te encontra. Beleza, pessoal, eu tô no Instagram, no @dr.otaviomelo. Tem o meu canal do YouTube, que é Dr. Otávio Melo também, tem lá bastante conteúdo legal, né? Falando sobre essa área da medicina. E eu queria, né? Vou pedir licença aqui, tá, Guilherme? Porque realmente você mencionou um ponto aí que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, que foi participar da imersão aqui na FVG. Acabou que eu não gravei vídeo, eu vou gravar agora então, né? Falando sobre isso. Então, assim, realmente quando eu participei foi há cerca de uns 3 anos atrás. E foi no momento que eu estava vivendo um desafio muito grande, que era de começar a empresa, né? Então, a equipe não estava formatada, eu não estava com muita clareza. A única coisa que eu sabia fazer era marketing digital, né? Ou seja, subir campanha e rodar tráfego. Sim. Isso aí eu já estava dominando. Mas eu não tinha muita noção a respeito de outras questões, de outras ferramentas, né? Sobre a questão de questão de indicadores, questão de importância de ter um planejamento, de poder de ter metas de funil, canal de aquisição, manejo, né? Gerenciamento de equipe, sabe? Contratação, como é que faz um recrutamento. Sim. E eu falo que os dias que eu passei com vocês, até hoje eu menciono, eu trago os exemplos, eu falo com o time, mostro várias questões que foram discutidas. Eu tenho certeza que está muito melhor hoje do que foi há 3 anos atrás. O do Otávio foi qual? Cara, eu estava tentando lembrar. Deve ter primeira, segunda. Foi antes da pandemia, não usava nem máscara ainda na época. Não, nós começamos... Não. Ele deve ter sido a primeira, segunda, coisa assim. Cara, eu acho que foi tipo terceira. Eu acho que foi em 21, não foi não, Otávio? Foi. Acho que foi em 21. A minha mãe mudou muito, cara, de lá pra cá. Mudou muito, assim, pra melhor, graças a Deus. Hoje você for... Certeza. Inclusive, você podia ir no próximo. Cara, arrasta pra cima. Que ficou bem legal. É isso aí. Muito bem. Pessoal, obrigado. Então é isso aí. Muito obrigado. Pessoal. E até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.